não sei se eu me conheço muito bem ou se eu tenho muito bom gosto para filme e com uma cena já é o suficiente para eu entender que o filme vai ser bom. Eu acho que talvez pode ser uma combinação dos dois fatores. Mas, recentemente, eu vi um pedacinho de um filme no TikTok. E assim que eu vi aquele filme, o pedacinho, eu falei, gente, esse filme parece ser muito bom. E aí eu fui pesquisar, tinha no Prime e falei, é agora, vou assistir. E foi a melhor coisa que eu fiz porque esse filme é incrível e ele é baseado num livro. Se você já viu, você provavelmente vai concordar comigo. O livro eu não li. Já vou colocar até na minha estante ali virtual para eu comprar em algum momento. Mas o filme, pelo menos, entregou tudo. E é sobre ele que eu vou falar hoje com você. O filme se chama Um Lugar Bem Longe Daqui. Esse filme acompanha uma protagonista que, desde pequena, ela foi meio que considerada assim, excluída pela sociedade. Ela mora num pântano, num brejo, e ela morava com a mãe dela, os irmãos e o pai. Só que o pai dela, extremamente violento, batia na mãe assim com muita força. Até que chegou uma noite que a mãe apanhou tanto que no dia seguinte ela simplesmente não aguentou mais. Pegou as coisas dela e foi embora, deixando todos os filhos para trás. E isso foi se repetindo com todos os irmãos dela. Os irmãos começaram a apanhar dos pais e um por um eles foram embora até que só sobrou ela e o pai dela. E aí ela, no começo, ela aprendeu que ela não podia ficar à vista do pai, ela tinha que se esconder se ela quisesse não apanhar. Só que chegou um dia que acontece uma coisa que faz com que ela tenha coragem e ela acaba se colocando na frente do pai dela e por algum motivo o pai dela meio que trata ela bem. Só que ainda assim, ela é uma criança vivendo no meio do brejo, no meio do nada e tendo que viver com esse cara que é um cara extremamente violento que pode a qualquer momento dar uma surtada. E ela aprende a conviver ali dentro daquela realidade até o dia que a mãe dela envia uma carta para casa dela. Ela tenta ler a carta, mas igual Harry Potter, deu bobeira. O pai dela foi lá, pegou a carta da mão dela, leu, ficou extremamente pistola, queimou a carta, falou para ela: sua mãe não vem mais, não volta nunca mais. E no dia seguinte ele partiu, deixando ela sozinha. Uma criança. Ela era literalmente ainda uma criança, não tinha nem começado direito a entrar na fase da adolescência. E ela percebe que ali ela precisa fazer alguma coisa para sobreviver. E por conta das viagens, das idas na cidade que ela fazia com o pai, ela entendeu que ela precisava começar a fazer para ter um dinheiro para comprar as coisas básicas e assim ela vai vivendo até ela entrar na fase da adolescência. E ali é a fase do jovem adulto. Ela até tenta ir para a escola, estudar, mas no primeiro dia de aula as crianças ficam tratando ela mal, fazendo bullying, então ela não se sente bem-vinda e ela acaba desistindo disso, não é para ela. E aí, mais tarde, ela acaba conhecendo esse cara, que meio que se interessa por ela. E os dois começam a ter uma amizade super bonita, ele percebe logo de cara que ela gosta muito de penas, então ele começa a coletar pena e levar para ela tem um grande conhecimento dos bichos, da flora, fauna, enfim, que tem tudo ali na região, e ela começa a desenhar essas penas, os bichos, as plantas, olha, essa planta é isso e tal, ela sabe o nome científico de tudo, ela faz os desenhos, fica super bonito, ela tem uma visão muito única sobre isso. Mas antes disso, ela precisou aprender a ler, foi esse cara que ensinou ela a ler, enfim, eles desenvolvem uma amizade muito bonita, e em um certo momento essa amizade, obviamente, ela passa a ser um romance, né? Ela passa a ser um amor. E eles têm um relacionamento muito legal, muito bonito, e ela acredita que, né, encontrou a pessoa da vida dela. Só que ele tem uma visão de eu preciso de mais do que isso. Eu preciso viver a minha vida, eu preciso conseguir ir para a faculdade, eu preciso conseguir um emprego, não dá para ficar metido no brejo com ela. E ele não via uma forma dela sair do brejo, porque viver ali naquele brejo, naquele pântano, era algo que fazia parte dela. E ele não achava que ela iria sair dali por ele. Então ele um dia vai embora e ele promete que ele vai voltar. E ele fala para ela: eu vou deixar com você uma lista de editoras para você publicar o seu livro. E ela, para você conseguir fazer um dinheiro e sobreviver e etc. Mas eu volto. Resumo da ópera, nunca mais ele voltou.
Até que um dia ela conhece um outro cara, os dois começam a ter um certo relacionamento, mas esse cara você já acha que ele não é meio tananã. E aí a gente vai vendo o desenrolar desse relacionamento. O problema é que o começo do filme já coloca a nossa protagonista sendo procurada pela polícia, levada até a prisão e direto para ser julgada pela morte de um cara. Cara esse que é esse do segundo relacionamento que ela teve. Esse cara morreu de uma forma que pode ter sido um acidente, mas também pode ter sido assassinato. E ela é a principal suspeita de ter matado ele por conta de algumas coisas que acontecem. Então a gente vê essa investigação acontecendo e a gente tem que lidar com essa moça que a vida inteira foi colocada à margem da sociedade, que ninguém nunca deu uma chance para ela, foram poucas as pessoas que deram de verdade uma chance para ela, que aprendeu o que era o amor, mas de repente se viu sozinha, ou seja, ela já tinha sido abandonada por todo mundo da cidade. Ela foi abandonada pela mãe, ela foi abandonada pelos irmãos, ela foi abandonada pelo pai, ela foi abandonada pelo cara que ela se apaixonou, pelo primeiro grande amor da vida dela, que jurava que amava ela também. E aí agora ela tá sentada num banco de um réu, ali no réu que fala? Enfim, ela está sendo julgada por um crime que, todo mundo classifica que ela cometeu, porque ela é essa moça que ninguém sabe da existência. E aí a gente, pra conhecer um pouco dela, nós temos o papel do advogado dela, que é esse senhor, que viu ela crescer praticamente desde pequena, e ele vê ela sempre, na cidade, fazendo de tudo para sobreviver. Ele sabe a infância difícil que ela teve, ele sabe como ela foi marginalizada e etc. Daí ele se dispõe para poder ser o advogado dela de forma gratuita, e por conta do advogado a gente acaba conhecendo um pouco mais sobre ela, sobre a história do relacionamento dela e etc. Então o grande ponto desse filme é descobrir o que vai acontecer com ela agora, se ela vai ser inocentada, se ela não vai ser inocentada, se ela vai conseguir continuar vivendo no brejo, porque tem empresas interessadas em comprar o lugar onde ela mora, e ela não quer viver em outro lugar, ela quer continuar vivendo ali. Enfim, esse filme, ele é um thriller, que é chamado, ele tem bastante suspense, mas ele não é aquele suspense denso e claro o tempo inteiro. Você fica no suspense porque você torce pela protagonista, você enxergou todo o sofrimento que ela passou, mas ao mesmo tempo você não fica o tempo inteiro naquela sensação de, olha, tem alguma coisa acontecendo, sabe? E a gente tem um romance muito interessante dela com o primeiro relacionamento dela. O segundo relacionamento, você fica o tempo inteiro muito estranho, enquanto você vai assistindo, você fica muito estranho. E fica aquela pergunta se a gente vai ter ela tendo um final feliz, se não vai ter um final feliz. Enfim, vale muito a pena se você ainda não assistiu, vale muito a pena. Eu não lembro quantas horas, eu acho que é um filme de quase 3 horas. Ele é bem longo, mas ele vale cada minuto, porque realmente você mergulha ali na história dessa protagonista, você se simpatiza com ela, você compra a verdade dela, e é um negócio assim surreal, e você fica torcendo muito para que ela em algum momento seja feliz, para que ela tenha a chance de rever a família dela, ou pelo menos a parte boa da família dela, enfim. Eu fiquei muito curiosa porque quando o filme acabou, eu fiquei me perguntando algumas coisas que o filme não esclarece, eu fiquei me perguntando se o livro esclarece, não vou falar quais são aqui, porque eu não quero te dar nenhum spoiler. Agora, se você já assistiu esse filme, eu tenho um negócio pra conversar com você. Mas se você ainda não assistiu, sai daqui, porque eu vou falar um negócio no final que vai estragar toda a sua experiência com esse filme. Vou te dar um tempinho. Você tá fazendo o que aqui ainda? Eu tô falando pra você, se você não assistiu o filme e você quer ter uma boa experiência com esse filme, sai daqui agora, eu quero conversar com quem já assistiu. Saiu? Saiu? Acho que saiu. Gente, que plot twist foi aquele, menino? Menino! Eu fiquei assim por um tempo
tempão, juro pra ti, eu juro aqui, ó, pra você, por um tempão, eu falei, não, eu acho que ela é culpada, eu acho. Eu senti aqui no meu coração. Você tá aqui ainda? Acho bom você não tá aqui ainda, que eu tô dando spoiler. Aí depois, ai, deu spoiler ainda. Eu tô avisando faz tempo. Menino, eu fiquei assim, passada, chocada com aquele final. Eu fiquei passada, chocada. Mas eu me senti tão bem, eu me senti tão assim, livre, porque ela passou por tanta coisa vendo o pai dela fazer o que fez com a mãe, com os irmãos, até ela apanhou do pai, que quando a gente chega naquele final e a gente tem aquela explicação, a gente tem aquele resultado, eu falei, cara, que protagonista incrível, viado. Porque ela falou, não, eu não vou viver com medo, eu não vou aceitar e eu vou fazer de um jeito que ninguém vai achar que fui eu. Gente, juro, o que eu quis gritar, eu só não gritei quando eu acabei esse filme, porque era tipo 2, 3 da manhã, porque ele é bem longo, mas a minha vontade era gritar. E assim, sem contar o relacionamento lindo que ela teve com o Tate. Vamos combinar? Que relacionamento lindo! Os dois trabalhando juntos, ele incentivando ela escrevendo livro atrás de livro. Os dois velhinhos no barco. Olha, chega, arrepiei inteira, viado. Aí a gente chega naquela cena final linda, que finalmente ela está indo encontrar Jesus, mas antes ela encontra quem é a mãe dela. E aí a gente tem ele lendo o livro dela e descobrindo. Sem palavras. Sem palavras. Sem palavras. Eu preciso desse livro pra ontem, porque eu preciso ler ele. Ai, mas agora você já sabe o final. Sim, gente, não tem problema. Eu preciso ler eu preciso dissecar aquele livro aqui agora. Meu Deus. Eu fiquei muito feliz. E a atriz que faz ela pequena, choros e lágrimas, tristezas e dores e coisas pra baixo, porque ela é perfeita. Ela foi perfeita. Gente, esse filme é perfeito. Esse filme entrou assim pro meu ranking de filmes com título longo que entregou tudo que prometeu. Porque eu tenho um negócio que se o título do filme ou da série ou do K-drama que eu tô assistindo é longo, ele vai ser denso, ele vai ser sentimental e ele vai entregar tudo. E até hoje eu nunca estive errada. Gente, que filme incrível. Que filme incrível. Enfim, se você chegou até aqui, mesmo sem ter assistido o filme e recebeu spoiler, vai assistir o filme mesmo assim. Porque esse filme merece cada minuto da sua atenção. É isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que você assista um lugar bem longe daqui. Se você já assistiu, deixa aqui nos comentários o que você achou e a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo, tchau!